dia, pessoal. O assunto que eu vou tratar hoje não é muito comum no planejamento dos montes, porque pode parecer estranho, mas eu considero óbvio. A gente nunca vai ter completo domínio sobre os valores das variáveis que a gente está tratando. Mas isso não significa que é uma espécie de erro. É apenas uma característica do modelo, né, que a gente usa. Não há como ter certeza do que a gente está... de quais os valores exatamente as variáveis vão assumir durante a execução dos montes. Mas o erro, sim, que a gente pode cometer é não tratar essas incertezas. Tentar perseguir um objetivo, às vezes um número exato, e ele não vai acontecer. Para explicar isso, acho que eu comecei com um exemplo, que é uma situação que eu enfrentei já, que é o seguinte: naquele pontinho P, olha só, a gente tem que tentar trazer ele para cá, até próximo ao alvo ali, de maneira que a gente maximize o volume a ser detonado. Detalhe, a gente tem uma chance só de fazer isso. Tá? Então, qual que é o problema? A gente tem que trazer esse ponto para que a gente possa tirar o maior volume sem danificar o ponto, né? E não ter um conhecimento nenhum sobre o terreno. Então, o que é traduzido em outras palavras? Nós temos que minimizar a distância dele. Como é que eu consigo aproximar isso aí? Veja bem, o modelo clássico de vibração, né? O modelo clássico de vibração é a equação que usa a distância escalonada, né? Seja ela a quadrática ou a cúbica. Aí aqui eu tenho um outro modelo de vibração que é um pouquinho mais completo, né? Que eu consigo prever não só velocidade, mas aceleração e deslocamento. Esse modelo aqui ele vem lá do teorema Pi. São todas variáveis adimensionais e muitos coeficientes. Se você quer tratar, por exemplo, a NBR 953, isso aqui não te ajuda em nada. O que te ajuda é isso aqui, que você consegue, até certo ponto, prever um espectro de frequência, né, rudimentar. Né? E temos um modelo de Romberg, quando você está no campo, teu campo está muito próximo. O que ele está dizendo aqui? Quando você está muito próximo, você tem que levar em consideração a altura da tua carga explosiva. É isso que essa integral diz. Então, se você está longe, você pode tratar a tua fonte como pontual. É o ponto. Conforme você vai se aproximando, você precisa considerar mais uma dimensão. Vai chegando muito próximo. E aqui, essa equaçãozinha aqui, não consegue ter uma ideia da ordem de grandeza da deformação que você vai gerar no ponto, né? Seria a velocidade de partícula dividido pela velocidade de propagação do meio. Isso dá uma ordem de grandeza. Isso faz com que a gente tentar explicar de uma maneira simples, a gente consegue estimar os maiores valores que a componente principal do tensor vai sofrer, né? Então, isso aqui seria esforços de tração ou compressão máximo que ele vai sofrer. Se a gente perceber, o nosso meio aqui, então ele fica definido por 3 variáveis, né? Se usando esse modelo mais simples aqui, coeficiente tal, coeficiente alfa e a velocidade de propagação do meio. Isso define o meio para a gente. É muito difícil assim, agrupar toda a complexidade de transmissão em apenas 3 coeficientes, mas é o modelo mais simples que a gente tem. Se o meio é isotrópico, é homogêneo, você pode tratar essas variáveis como constantes, né? Agora, se ele não é. Por exemplo, eu posso abordar esse problema considerando um caso de pior situação. Então, eu estimo meus valores, os coeficientes, e pego as piores situações, né? Isso vai dar alguma segurança. Aí, detalhe, né? O que controla a vibração desse modelo não é exatamente carga e distância. A distância é escalonada. Então, você pode usar qualquer configuração de carga e distância, desde que você mantenha esse número
constante. Então, em princípio, não interessa a distância ou carga, você só tem que obedecer essa lei. Então, o que acontece? Se eu pegar a pior situação, por exemplo, se eu tiver que preservar esse ponto a uma FCK de um concreto de 15 MPa, com a pior situação, eu chego a uma distância escalonada de 8 metros por quilograma menos meio. Isso é a pior situação. Então, olha só, isso que eu estou falando. Para essa distância escalonada, conforme eu estou à distância, eu posso usar essas cargas, né? Eu vou manter esse valor de 8. E aqui, para alguns diâmetros de perfuração, considerando o ânforo, você veja que a minha carga ela fica muito pequena. Fica muito próximo. Fica praticamente impraticável. Né? Ali a 10 metros, se eu quiser furar 3 polegadas, eu consigo pôr 40 centímetros de carga. Isso é meio impraticável. Então, o que acontece? A gente não considera aqueles coeficientes constantes. A gente coloca a nossa incerteza no modelo. Eu não tenho certeza o que vai acontecer com ele. Então, por exemplo, eu considero que valores K, alfa e valores de propagação de C, eles fazem parte de uma distribuição uniforme. O que isso quer dizer? Que nenhum valor é especial. Eu estou supondo que qualquer um pode acontecer. Eu poderia usar outras distribuições se eu tivesse mais conhecimento sobre o sistema. Normal, log normal, enfim. Como eu não tenho, eu vou assumir a completa ignorância. Então, essa distribuição uniforme. Então, o que eu vou dizer? Que os meus coeficientes, eles não têm um valor só. Eles fazem parte de um intervalo de valores. Então, aqui eu mudo um pouquinho a equação, mas eu consigo estimar. Eu não consigo estimar exatamente o valor exato de deformação no meu ponto, mas eu consigo estimar um intervalo de valores. E aí o problema passa a ser encontrar um valor descalonado que mantenha os limites de tração, no caso ali, abaixo do limite. Aí tem algumas estratégias aqui, eu não gosto de texto em slide, mas eu vejo de pôr. A gente transforma isso num problema de busca, que a gente chama. Então, como a gente faz? A gente gera 100 mil cenários, no meio, alfa e C completamente aleatórios. Não tem privilégio nenhum deles. Aí o que eu começo? Se um determinado valor de distância escalonada passa por todos os cenários sem causar uma deformação crítica, eu guardo esse valor. E também eu posso contar quantas violações ocorrem para diversas distâncias escalonadas. Quantos valores que refletem 1, 3, 5%, por exemplo, acima do meu limite. Por que eu faço isso? Eu dou ao meu cliente a chance de ele escolher o risco que ele quer. Essa é um pouquinho mais ousada, aqui está o teu custo que você vai pagar. Aí tem alguns detalhes da simulação. Isso aqui eu coloquei para dizer que eu estou injetando informação no meu sistema agora. Eu estou dizendo, por exemplo, que valores altos do coeficiente K e baixos de propagação de onda P são bem prováveis de acontecer. Eu não consigo ter um alto e outro baixo. Isso é meio que fisicamente impossível. Então, bota essa informação. Então, olha só. Ali o valor conservador, a gente considerando o pior caso. Com a simulação, eu já consegui baixar de 8 para 6. O que isso aqui quer dizer? Em 100 mil simulações, essa distância escalonada aqui não ocasionou nenhuma violação. Ela ficou no limite seguro. Qual o valor de deformação ou de tração ela vai causar? Eu não sei. Mas eu sei que ela está dentro do limite seguro. Aí aqui eu coloquei, por exemplo, as distâncias escalonadas em que 1% daqueles cenários ela ficou no limite acima. E aqui eu dou o limite, na média, 90% e 99% abaixo. Então, se o meu cliente quiser arriscar 1%, eu consigo diminuir a minha distância escalonada, eu consigo chegar mais perto. Só que ele tem uma quantificação do risco que ele está correndo. Aí ele decide se ele quer ser extremamente conservador, quer confiar na minha simulação ou quer correr algum risco. E aqui eu estou quantificando o risco para ele. Então, veja bem.
aqui, se nós vamos adotar, por exemplo, aquela distância escalonada de 2,5 metros por quilograma menos meio, eu já consigo chegar mais próximo do meu ponto, mas o problema de ir chegando mais próximo é que eu tenho que obrigatoriamente diminuir a carga, mas não é uma diminuição linear, tem que obedecer a distância escalonada, né? Então não é fazer uma regrinha de 3. Então conforme eu vou aproximando a carga, eu tenho que diminuindo a distância, eu tenho que ir diminuindo a carga, né, para obedecer a distância escalonada. Até que vai chegar num ponto que eu tenho um comprimento de carga muito pequeno. Aí a solução que se faz para isso, por exemplo, é fazer DEX, mantendo a mesma carga, só que esses DEX têm que ser separados, não só no espaço, mas no tempo. Eles têm que configurar fontes únicas, né, de vibração. Então, só que há um limite, conforme eu vou chegando mais próximo, como eu falei antes, eu não posso mais considerar esse modelo. Eu tenho que considerar a dimensão da minha carga. Conforme eu vou chegando muito próximo, o comprimento da carga começa a fazer influência. Então, e detalhe, tem os vínculos externos, né? Mais DECs implica um pouquinho, uma malha um pouquinho menor, porque eu tenho que compensar a perda da carga nos DECs. Aí os diâmetros que eu vou escolher, eu tenho limitação do tamanho de perfuração e o tempo de execução de perfuração. Ou seja, isso aqui esses vínculos externos não fazem exatamente parte da técnica para modelamento, mas eles são fatores externos que eu tenho que considerar quando eu vou modelar. Então, como é que eu fiz nesse caso aí? Eu posso escolher qualquer diâmetro, qualquer distância, qualquer número de DECs. Isso aqui, sem privilegiar nenhum, totalmente aleatório. Não me interessa nesse momento se vai dar certo ou não. Eu vou escolher diâmetro, distância e número de DECs. Isso aí eu vou formar eu chamo de indivíduo. Um indivíduo. E olha que legal. Aí eu gero milhares de indivíduos, completamente aleatórios. Pego a distribuição uniforme, sorteio e formo uma população. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os mais aptos. Essa abordagem aqui chama-se algoritmo genético. É uma heurística de busca que é muito usada em umas ferramentas de alguma coisa. Então eu começo com a minha primeira geração, totalmente aleatória, de diâmetros, número de DECs e distância escalonada. Eu passo eles pelo meio. Eu tenho diversas funções e algoritmos internos que calculam qual o nível de vibração desse indivíduo vai vigilar, o tempo de perfuração que eu vou levar, a profundidade máxima que eu posso atingir com aquele diâmetro, a viabilidade dos DECs, enfim. Um monte de restrições ele avalia. Conforme essa avaliação, ele recebe uma nota. Uma nota, pode ser de 0 a 6, 0 a 10, enfim. Aí o que acontece? Eu pego esses indivíduos e literalmente faço eles cruzarem. Só que como é que eu faço isso? Quem tem nota mais alta tem mais chance de passar os seus genes para frente. Né? Então eu faço esse sorteio, só que esse sorteio é exato. Quanto mais apto, mais chance ele tem de passar. Aí eu gero uma nova população dos filhos. Faço alguma mutação neles, ou seja, altero aleatoriamente algum gene deles, ou um diâmetro, ou um número de DECs, e repito todo esse ciclo. Até que lá na simulação número 15.000 ele vai começar a ter valores constantes. De qual a melhor situação para diâmetro, número de DECs e distância da parede. Chama-se algoritmo genético. Por que a gente deve fazer isso? Essa foi a motivação real. Tinha que desmontar esse bloco da barragem, mas a gente tinha que deixar o trabalho em pé. E como tinha que chegar muito próximo, é muito difícil ter que usar assim, alguma norma, ou na MSP3, ou uma marquinha, enfim. Elas não foram feitas para isso.
E o modelo que a gente chegou para fazer isso foi aquela abordagem. O cliente daí decidiu o risco que ele ia correr. A gente não pegou a situação de maior segurança, porque isso poderia ocasionar o quê? Eu poderia ter que afastar muito da parede da barragem, ficar alguma coisa pendurada, estável. Então, a gente decidiu junto até a distância que a gente ia conseguir chegar em número de decks que ele for. E a Enex ficou feliz, porque os fios mais próximos tinham 13 decks, com 13 eletrônicos. Aí o Danilo ficou feliz. Então eu tinha que desmontar isso aqui. Daí isso é mais o plano que foi utilizado, né? Lá. Esse é os fios do meio, que eram 4 decks, e na lateral ia aumentando o número de decks. Um pouquinho de eletrônico. Não sei se eu... Caiu o bichinho. A gente tinha 5 dias para fazer isso aí. Não tinha tempo de ficar detonando, avaliando, porque a previsão estava de cheio e o bloco estava estável. Então a gente tinha que derrubar ele. Então foi um trabalho bem delicado. Esse é um problema das incertezas que a gente acha que é o controle de vibração. Você vê que ali eu não procurei seguir um valor exato, porque seria impossível. Mas o que eu fiz? Eu preciso manter as minhas configurações dentro de certos limites. Eu não sei exatamente qual vai ser o meu nível de vibração, agora eu sei que ele vai estar seguro. E outra coisa que a gente tem que controlar, tem muita certeza, fly rock. Eu fiz uma pesquisa de 2010 até 2022, se não me engano. Eu encontrei 22 modelos de fly rock na literatura. Alguns levam em consideração características geológicas, outros não. Alguns são empíricos, outros são baseados em alguma lei física, alguns são uma combinação dos dois, mas não há um consenso. Porque é um problema muito difícil de ser modelado. Muito difícil de fly rock. Só que é um problema sério, muito mais sério que vibração. Isso aqui mata a gente. Para eu passar uma ideia para vocês como trata essa CCD, eu vou pegar um dos modelos mais simples que tem, que é o modelo de Mackenzie, que está lá no Blaster Handbook lá em cima. Esse é um modelo de crateramento. Então, essencialmente, ele não serve para você modelar, por exemplo, ejeção de face de bancada. Na cratera do fio. O modelo de Mackenzie, ele é um modelo do tipo pior caso. O que isso quer dizer? Que não significa que ele vai acontecer. Significa que se der alguma coisa errada, ele tende a seguir essa distância. Mas ele não é obrigatório que aconteça. O modelo de Mackenzie, ele lida com essa variávelzinha aqui, que vem lá das pesquisas do pessoal que fazia mina do PCR. Eu nunca vi uma tradução em português dela, mas seria algo como profundidade e carga escalonada, alguma coisa assim. E ela te diz mais ou menos qual vai ser o efeito da cratera na superfície conforme você afunda a sua carga no furo. Essencialmente ela diz que não é todo o comprimento do furo que tem efeito em cima. Vocês já viram isso quando você pega numa bancada de pedreira? Por mais que você tenha 2 toneladas dentro do furo, se você fechar um tampão muito grande, em cima não faz nada. Aquelas 2 toneladas não afetam assim. É isso que ela quer dizer. Aí tem essa variável E, que depende do diâmetro. Eu posso tratar da mesma forma. Tampão, a minha carga, essa carga aqui, essa carga elevada no terço aqui, que usa na estrela B, é justamente a carga que tem influência na superfície. Só. Daí ela vai ser 8 diâmetros ou 10 diâmetros. É mais ou menos a média que o pessoal usa. O que estiver para baixo, em cima não vai fazer nada. Ou eu posso usar o tampão, a minha carga aqui, a minha distância também, como se eu não soubesse exatamente o que vai acontecer, quais valores que eu vou usar. E se você já carregou um fogo, você viu que é muito difícil você manter o tampão 1,60 m. Cara, ele vai virar 1,40 m, 1,80 m. E a questão não é você ficar bravo com isso, é saber até que ponto isso aí impacta. Esse é o segredo.
né, ou o modelo de Mackenzie. Por exemplo, essa carga ali, se a gente pegar a definição canônica de densidade, né, do explosivo em furo, nós vamos pegar que a nossa carga tem que ser considerada desse bichinho aqui. Opa! Nossa, passei um monte. Isso. Então eu substituo, né, a minha massa pelo Q, a minha altura pelo MD e chego naquilo ali. Tá? Agora o problema, essa densidade qual que eu uso? Se eu estiver trabalhando com bombeado com gaseificação química, eu tenho que usar a densidade do pó, que é que vai estar mais próxima da zona de tampão. Né? Não posso usar a média e a densidade de massa, propriamente dita dele, porque eu vou estar cometendo um erro. Se eu estou com derramados, ânfos e derivados, eu posso usar a própria densidade de massa do material, não tem problema, ele não vai sofrer compressão. E agora, se eu estou usando encartuchado, a minha densidade ela vai variar entre esses dois valores. Ou seja, ela vai variar que se eu tirasse toda a massa do encartuchado e colocasse no furo, ele vai para um comprimento mínimo. Ou se eu coloco ele, se anexar um comprimento máximo. Então ela vai ficar entre esses dois valores. Né? Então, se eu substituir, eu pego o catálogo e substituo para saber a densidade mínima, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, cartucho padrão que se usa normal aí, uma coisa no quarto, blá 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 blá, um furo de 3 polegadas. Olha só, a minha densidade efetiva de carga dele vai variar de 645 km/m para 1150. Né? Então, o meu cartucho ele vai ficar dentro do furo entre 34 e 61 centímetros. É a minha carga por metro de furo de 2,9 5,2. Os meus estudos mostram que isso aqui tende a ser uma distribuição log normal em favor dos 34 centímetros. Né? O pessoal parte o cartucho, joga e adensa. Agora, se o teu furo tem água, se você não consegue tirar água, pergunta, o teu dimensionamento está pronto para isso aqui? Você considerou isso aqui? Por quê? Porque se a gente vai fazer o modelo de Mackenzie, se eu pego, por exemplo, um tampão variando naquilo ali a minha densidade de carregamento encaixado, variando entre os dois valores, eu chego nesse valor de SWB, né? E olha só, a minha modelagem de fly rod, já considerando isso aí, ela fica entre 90 e 143 metros. Isso sem coeficiente de segurança, né? Tem que jogar o famoso coeficiente C. Então, só que o que ele está dizendo? Que está ok, ó, se eu conseguir trabalhar nisso aqui, a minha setor vai ficar aqui, ó, nesse valorzinho e vai ter um encadeamento em cima, está tranquilo. Agora, o problema é o seguinte, se eu não posso mexer na distância, eu estou do lado do prédio, eu não posso tirar o prédio para longe. Aquele primeiro gráfico ali, eu uso para definir distância de evacuação, né, usando equipamentos, para não ficar um negócio muito aleatório. Porque eu já vi, por exemplo, plano de fogo, que a distância de evacuação dava dentro do raio de Mackenzie. Tem que tomar cuidado. Então, olha, se eu tenho uma distância fixa, então eu quero saber qual é a possibilidade de carga escalonada que eu posso usar. Se eu fizer isso aí, eu posso chegar a valores impraticáveis. Né? Ou eu posso deixar de ter que usar valores muito altos, ou valores muito baixos, que é o crateramento violento. Então, traduzindo aquela SWB para tampão, por exemplo, se eu usar o modelo de Mackenzie, eu tiver ali a 20 metros, está me dando aqui um tampão para 3 polegadas e 3,30 metros, sem praticado. Né? O que vai acontecer? Talvez você controle a vibração, controle fly rock, mas o cara não consiga escavar. Não vai fazer nada. Então você resolveu 2 problemas que o cara não tinha. Então não tem muita vantagem. Então, só que qual é o problema? O modelo de Mackenzie, como eu falei, é um modelo de pior cenário. Não significa que ele vai acontecer. Ele significa o quê? Que se o desmonte ele favorece o mecanismo por crateramento, né,
aí o modelo de Mackenzie não vai ferir tanto a verdade, ele vai se aproximar. Agora, se você projeta de tal maneira que você favoreça a flexão, né, por flexão, você acaba se afastando do modelo de Mackenzie. Ou seja, se você vai afastando o teu futuro, afastando, vai chegar uma hora que o mecanismo que vai predominar é o cartelamento. E nesse caso aqui, o modelo de Mackenzie vai se aplicar melhor. Então, o que é que você faz? Para tentar vincular isso aí, para que o seu desmonte não seja puramente um efeito de cratera. Você pode usar, por exemplo, essa abordagem que é muito comum nos norte-americanos. Eles pegam aquela carga de influência da zona de tampão, né, e calculam o consumo dela específico só no volume de tampão. Então ele vê a influência dessa carga. É como você, em vez de você usar aqui a tua profundidade inteira, você vai pegar só a altura do tampão mais a altura dessa carga e vai calcular o volume dela e ver quanta carga você usa naquilo ali. Isso é uma abordagem. Existem outros, você pode calcular o diâmetro, cratera, enfim. Essa é a mais simples. E o famoso índice de rigidez. Você mantendo um índice de rigidez adequado, a relação entre a altura do teu desmonte e o burden efetivo que você vai usar, você faz prevalecer o mecanismo de quebra por flexão e não por crateramento. Você começa a se afastar de uma case. Agora, olha só. Se eu pegar lá as minhas distâncias escalonadas que eu posso usar, e veja que eu não planejei nenhum fogo ainda, a distância escalonada que eu posso usar, nos valores mínimos e máximos, a minha carga específica da zona de tampão, o meu índice de rigidez e a minha profundidade de carga escalonada, eu controlo vibração, fly rock, com esses dois aqui principalmente, e algum nível de fragmentação em cima. Isso aqui é o que a gente chama de envelope de segurança. Você tem que manter as configurações do teu desmonte, não interessa qual é ele. Nós nem falamos em diâmetro, em malha, não falamos em nada ainda, mas ele tem que estar envelopado nisso aqui. Então, qualquer um que for projetar tem que obedecer esse envelope. Isso dá certa liberdade para a pessoa escolher. Então, se você não tiver todos os seus fusos lá dentro, ok. Se você projetar um de fora, provavelmente isso vai dar algum problema. Essa é a única maneira de fazer o envelope? Não. Isso aqui eu estou dando um exemplo mais simples. Você pode considerar as suas condições locais, da sua obra, da sua pedreira, pode colocar condições geológicas, pode usar outro modelo de fly rock, outro modelo de vibração, não tem problema, isso é só um exemplo. De como a gente envelopa o desmonte sem projetar uma malha. Pode dar pé. Isso são desmontes que alguns foram envelopados mais ou menos dessa maneira. Próximo. Você ganhou assim, 3 metros, 90 centímetros do poste.
Esse é o mesmo desmonte, né, com 3 câmeras diferentes. Esse foi feito em Foz do Iguaçu. Ali, ele favoreceu o crateramento, só que como ele estava envelopado, a gente tinha mais ou menos uma distância máxima que poderia ocorrer. Aqui também você vê que vai prevalecer o crateramento no finalzinho, mas ele estava envelopado. Não parece, mas tinha 18 metros de altura. Famoso Paraí, 2.880 eletrônicos. O drone quase infartando o Edinho. O Edinho, quando passar de um carro, relaciona. Não. Tem outras variáveis que a gente pode envelopar também nessa questão de segurança. A gente pode envelopar ou tratar as incertezas, por exemplo, modelos de propagação de fratura. A gente quer simular, por exemplo, melhor configuração de carga, de transporte, qualquer técnica similar, né? Diversos modelos que você pode usar. Você consegue até bons resultados, mesmo em informações mais difíceis. Modelos de previsão de fragmentação, em vez de você tentar perseguir uma curva específica, você prevê diversas possibilidades. Conforme o teu conhecimento sobre a tua obra, mineração, enfim, vai aumentando, você vai diminuindo. Tem uma indústria que trabalha com esse conceito, que é da aviação. Toda a indústria da aviação, ela se baseia em manter essa equação aqui na Navier-Stokes válida. Só que ela é uma equação extremamente difícil, para não dizer impossível de ser resolvida em regimes que não são laminares, são turbulentos ou tem muita variação de temperatura e pressão, você não consegue resolvê-la analiticamente. Só numericamente varia, você tem que mudar os seus coeficientes toda hora. Se a gente tivesse que formar um piloto e cada piloto tivesse que resolver essa equação antes de voar, seria uma indústria inviável. Nós formaríamos 3 pilotos por ano. Ia ser muito difícil. O que é que eles perceberam? Que é impossível ficar buscando a solução exata dela. Agora, o que a gente tem certeza é que condições do avião cai. Isso a gente não pode deixar acontecer. Exatamente a sustentação que o avião vai ter na asa, impossível saber. Impossível. São muitas variáveis muito complexas. Agora eu consigo saber em condições eu não posso deixar meu voo. É o que a gente vê no desmonte. Não sei exatamente qual vai ser na carga específica do tampão, mas eu sei em condições eu não posso de jeito nenhum deixar isso.
Então, em vez de procurar a certeza num ponto, a gente constrói um alvo. É muito mais fácil acertar o alvo do que o ponto. Né? Quando sua esposa manda você no mercado comprar uma coisa só, uma laranja, uma maçã, qualquer coisa que seja uma, a chance de você levar essa coisa errada é quase 100%. Ela vai achar algum defeito. Então, o que a gente faz? Leva 10, 20. Né? Mais fácil de se acertar. Esse, por exemplo, é um envelope de voo. Então, aqui são as condições seguras do avião. Você não tem certeza se vai ficar aqui ou aqui, é impossível saber. Mas ele sabe em condições, ele não pode deixar. Isso ele consegue saber. Quando um piloto vai iniciar a decolagem, ele tem que garantir que o seu avião esteja envelopado. Se ele não estiver, ele não decola. Alguém que vai efetuar o desmonte tem que garantir que as suas variáveis estejam no limite seguro, senão o que ele faz? Não detona. Senão o que acontece? Controlado. Então esse era o conceito que eu queria passar para vocês de como lidar com essas incertezas. É um assunto que não é exaustivo aqui, a gente poderia ficar um semestre só falando sobre métodos de busca, simulações, mas eu queria só dar uma ideia de como é que a gente trabalha e como que a gente leva isso efetivamente para o campo, né? Não fica só ali no papel, gente. Espero que vocês tenham gostado.